Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder estar celebrando com você nesse dia 16 de agosto, terça-feira, a boa palavra de Deus e podermos celebrar a graça de Deus, a oportunidade do Senhor na nossa vida. Eu falei na última quinta-feira, semana passada, sobre o poder da palavra de Deus. E eu quero hoje falar em Hebreus 4:13. Falando acerca de Deus, a Bíblia diz: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Olha só o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que não há nenhuma criatura encoberta diante de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que o Criador não só contempla as suas criaturas, mas ele as conhece individualmente. E quando fala criatura, fala de coisa criada, mas claro que o foco da palavra de Deus aqui são as pessoas. Deus é o Criador, nós, as criaturas, os seres criados, as pessoas criadas. E a Bíblia está dizendo que não há criatura alguma encoberta diante dele. Deus contempla tudo, sabe de tudo e vê tudo, mas de uma forma muito especial atenta para o ser humano, atenta para você. É muito importante que a gente compreenda e entenda que nós somos feituras de Deus. A Bíblia diz que nós somos feitos em imagem e semelhança do Senhor. Nós somos feitura de Deus. Então é importante compreendermos isso. Existem pessoas que ainda pensam e seguem o entendimento, a compreensão de que o ser humano é resultado de uma ameba ou de algo que durante anos, bilhões de anos, veio sofrendo uma mutação. Mas veja bem se não é um pouco de loucura crer nessa tese. Como é que pode o corpo humano funcionar da maneira como funciona, de uma maneira tão preciosa e precisa? A Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, que os sentimentos que temos foram ministrados, contemplados pelo Senhor. Somos feituras de Deus. É claro que está falando no aspecto de raciocinar, de pensar, de idealizar, de sonhar, no sentido de estabelecer propósitos para a sua própria vida. Então, a Bíblia está dizendo que todas as criaturas de Deus estão diante dele, ele consegue enxergá-las ao mesmo tempo. Diz que todas as coisas estão nuas e patentes, desnudas. Não há como nos encobrir de Deus. Se você quiser ter uma apreciação disso, leia o Salmo 139 para você ver o que o salmista compreende e entende desse relacionamento com Deus, o Criador. Ele vai dizer que o entender o seu ser, o entender esse relacionamento é uma ciência maravilhosíssima. Ele diz, é tão alta que eu não posso alcançar. E existem muitas pessoas entendendo ou pensando que sabem tudo, não é verdade? Mas a Bíblia está dizendo que todas as coisas estão nuas e patentes. Nuas, desnudas, não se esconde nada dele. Patente, autenticidade. Ele consegue ver cada coisa e cada pessoa da maneira como é. Antes, ao invés de ter algo encoberto a ele, tudo está nu e patente diante dos olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, contemplando os maus e os bons. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, contemplando os maus e os bons, mas a Bíblia diz que aquele que trilha um caminho reto, o caminho reto, esse o servirá. Então, a compreensão dessa coisa patente aos olhos de Deus é que ele consegue enxergar como ela exatamente é, fielmente como é. As coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Eu quero meditar com você só um pouquinho para já concluir, quando a Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Temos que tratar. Não está dizendo que é uma escolha. Nós temos de tratar com ele.
Ou seja, ninguém consegue escapar desse relacionamento de responsabilidade. Enquanto fala você, é importante que eu pense, você também pense, nós pensemos, que como a Bíblia diz, eu estou livre, você também, para decidir a nossa própria vida, fazer da nossa vida o que quisermos. O escritor de Eclesiastes diz que a gente pode desfrutar a nossa vida da maneira como nós entendermos, mas temos que saber que Deus trará tudo a juízo. Que um dia eu vou ter que prestar conta das minhas decisões. Então, quando a Bíblia diz diante dos olhos daquele com quem nós temos de tratar, é que eu e você vamos ser chamados por Ele em um momento à responsabilidade dos nossos atos, do que pensamos, do que idealizamos, do que fizemos por meio do corpo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus declara: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo o que tiver feito por meio do corpo. E é importante entender que quando a Bíblia diz que Cristo disse que o meu galardão está comigo, a gente pensa sempre do lado positivo, galardão, resultado das coisas boas que eu fiz. Mas quando a Bíblia fala de galardão, está falando de todo tipo de resultado atribuído a uma atitude de alguém. Então, o galardão da impiedade vai ser condenação. Porque galardão aqui está envolvido com resultado de atitude. E a respeito daqueles que compreendem, entendem o propósito de Deus, aí eu lembro a você o que está escrito em próprio Hebreus, no capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quando a Bíblia usa a expressão galardoador, está dizendo que vai trazer resultados positivos àqueles que o buscam. Mas resultados negativos, a partir do momento que a gente entende positivo e negativo, aqueles que não o buscam. Então, enquanto compartilho com você, você decide o que vai fazer dessa palavra. E eu volto a dizer, todas as coisas da sua vida estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem você tem de tratar. Você pode até achar que não deva satisfação a Deus e nunca vai ter que se responsabilizar por nada. Você pode até pensar isso, você tem direito de pensar, mas você está muito enganado. Fique sabendo que você um dia vai estar diante dele e vai ter que prestar conta, sim. Que você então abra seu coração e deixe o Espírito do Senhor te ajudar nessa matéria. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.